Nosso assunto agora, eleição nos Estados Unidos. Estamos a 40 dias do pleito lá nos Estados Unidos, com muita polêmica. Nós vamos conversar com Antônio José Barbosa, que é professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para você e para os ouvintes da Bandeirantes. 40 dias da eleição e a gente tem falado a cada 2 semanas, a gente tem feito uma retrospectiva das coisas que aconteceram naqueles dias, naquelas semanas, e que podem de alguma forma influenciar no quadro. Nós tivemos as manifestações antirracismo, tivemos problemas de relações internacionais e nessa semana que passou outros ingredientes foram colocados na mesa, como o presidente Donald Trump falando que se perder transição pacífica não é algo que está no espectro daquilo que ele pensa. E aí outros tantos fatores que a gente tem falado sistematicamente, possibilidade de fraude ou o temor de fraude, principalmente da parte republicana. Como é que o senhor avaliou essas últimas semanas no que pode refletir algum tipo de impacto no pleito daqui 40 dias? Olha, nessas 2 últimas semanas, Donald Trump foi o que o Trump sempre foi. E eu tenho a impressão que, na medida em que nós nos aproximamos do dia da eleição, ele vai ficando mais tenso, porque até o presente momento, eu repito, todas as pesquisas dão vitória para o seu oponente. Então ele faz esse jogo, tenta de alguma forma avivar o entusiasmo dos seus seguidores e, ao mesmo tempo, dizer que está vivo, que acredita na sua vitória. Mas, na verdade, as ações dele nessas 2 últimas semanas não fogem ao figurino que marcou toda a sua trajetória. Quer dizer, é um populista de extrema-direita e que, de certa maneira, demonstra um desapreço com as instituições democráticas da América do Norte, que é a primeira democracia do mundo contemporâneo, desde o século XVIII, não é? E Trump representa exatamente o oposto, ou pelo menos algo muito diferente daquilo que se imagina a democracia no mundo contemporâneo. Professor, a virada das pesquisas acabou se dando num mix que envolveu pandemia e o evento George Floyd. De lá para cá, a pandemia nos Estados Unidos teve nuances diferentes, com reabertura em alguns lugares, é a nação com o maior número de mortos, o maior número de infectados. Agora a Flórida acabou de liberar, que é um lado republicano, acabou liberando acesso a bares e não uso de máscara e tal. De lá para cá também, desde o evento George Floyd, o tema racismo nunca deixou a pauta, porque outras coisas aconteceram, outros eventos aconteceram, e alguns derivados até dos originais, com julgamentos e passos adiante que foram dados, e outros acontecimentos até de casos talvez não tão impactantes, mas que trazem o tema racismo todo dia para a pauta americana. Esses acontecimentos, eles não saem da pauta, é o que solidifica o resultado das pesquisas que coloca Trump em posição desfavorável? Eu não tenho dúvida em relação a isso. Desde os anos 60, quando John Kennedy foi eleito, e a partir daí determinadas decisões foram tomadas em relação aos direitos civis, desde aquele momento até hoje, nenhuma eleição presidencial norte-americana teve no racismo um elemento tão forte como tem agora em 2020. Esses últimos acontecimentos, na minha opinião, não apenas despertam o ânimo da maior parte da sociedade americana para lutar pelo fim desse racismo e dessas atitudes inaceitáveis, sobretudo de policiais brancos contra cidadãos negros, isso vai ter um peso muito grande. Eu tenho para mim que mesmo eleitores que não se entusiasmam com o Biden, que é o opositor de Trump pelo Partido Democrata, mesmo aqueles que não se entusiasmam tanto com eles, tenderão a comparecer, a votar, nem que seja presencialmente ou pelo correio, para dizer, digamos, um basta a essa situação. Eu repito, nos últimos 50 anos, nunca o racismo foi elemento tão forte, tão definidor, na minha opinião,
do resultado eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Professor Antônio José Barbosa, boa tarde. Boa tarde. Nós temos alguns debates confirmados, marcados. O primeiro debate será no próximo dia 29, terça-feira, portanto, né? E haverá um debate entre os candidatos à vice-presidência, ou seja, o Pence e a Kamala Harris, isso no dia 7 de outubro. E no dia 15 de outubro, o segundo debate presidencial. E há um último debate marcado para o dia 22 de outubro. A eleição, claro, todos sabemos, dia 3 de novembro. O Joe Biden, isso parece incontestável, não é um grande debatedor. Não chega a ser aquele desastre, por exemplo, do Bloomberg, né? Que nos debates internos dos democratas, ele inviabilizou sua candidatura nos debates. Ele que entrou com um caminhão de dinheiro, mas foi tão mal nos debates que não teve a mínima chance. E serão 3 debates presidenciais, pelo menos já 3 marcados, e um entre os candidatos a vice. O senhor citou Kennedy, e o debate Kennedy-Nixon, que foi o primeiro na televisão, ele foi... e que foi decisivo. Foi decisivo, né? Foi decisivo. O Nixon, inclusive, estava gripado, estava com febre, e o Kennedy varreu ali a candidatura do Nixon. E também na disputa Reagan e Jimmy Carter, o Reagan foi muito melhor do que o Carter no debate, e aquilo parece ter tido um peso para aquela vitória avassaladora do Reagan, quando o Carter tentava a reeleição. Que peso o senhor dá a esses debates e o quanto eles podem mudar o cenário eleitoral? Na democracia norte-americana, os debates pela televisão, historicamente, têm um peso muito grande. Você lembrou com acerto a eleição de 1960, quando Kennedy, segundo todos os analistas, garantiu a sua vitória, que foi apertadíssima, naquele famoso debate contra o então vice-presidente Richard Nixon. Eu acredito que vai ter força sim, sobretudo porque a sociedade norte-americana está muito mobilizada neste momento. Há quanto tempo nós não víamos milhares e milhares de norte-americanos indo para as ruas, dispostos inclusive a enfrentar a força policial, para manifestar a sua posição, o seu descontentamento, a sua repulsa em relação a problemas sociais gravíssimos como a questão do racismo. Então eu acredito que, aliando-se à tradição de debates nas campanhas presidenciais norte-americanas, com essa mobilização que está tomando conta da sociedade do país, eu acho que esse debate na televisão vai ter um peso muito forte. Há um problema em relação ao Biden. Você disse que ele não é tão bom assim nos debates, eu concordo com você. Mas há um problema que eu acho adicional. Donald Trump é talvez o melhor representante, se não o melhor, pelo menos um dos maiores representantes de um tipo de política ou de político que está tomando conta do cenário mundial contemporâneo. Aquele político que mente com uma segurança, com uma força fora do comum e não tem medo do ridículo, não é? Então, nesse tipo de debate, o Biden vai ter que estar extremamente bem preparado para saber que vai ouvir de Trump algumas alevosias, algumas mentiras, e ele, na verdade, não vai poder deixar a peteca cair. Agora, professor Antônio José Barbosa, um outro aspecto, aquilo que é normal, né, na maioria dos países democráticos, que é o voto facultativo. Eu há anos defendo aqui na Bandeirantes que o voto deixe de ser obrigatório. Ninguém pode tirar do eleitor o direito de votar, mas ninguém pode tirar do eleitor o direito de não votar, por analogia. Concordo integralmente, viu? E nos Estados Unidos, claro, muitas vezes é um problema, e nos últimos anos tem sido até um problema maior para o Partido Democrata, o comparecimento dos seus apoiadores, né? E aí depende do tempo, geralmente novembro, outono, já está frio, às vezes nevando no norte, no nordeste do país, já é mais complicado. O senhor acredita que, até em razão desse clima de Fla-Flu, ou lá seria Lakers e Knicks, né? Ou Corinthians e Palmeiras. O Corinthians e Palmeiras,
E em razão até desses elementos que têm mobilizado as pessoas, o comparecimento será maior na eleição deste ano do que a média dos últimos anos? Eu acho que a sua pergunta já embute a resposta que eu poderia dar, por tudo que nós conversamos aqui, e eu acho que o grau de mobilização da sociedade americana neste momento é de tamanha envergadura que esse comparecimento será muito grande. É claro que nós temos o problema da pandemia a exigir uma espécie de distanciamento social, mas como nos Estados Unidos existe uma tradição do voto pelo correio, eu acredito, sinceramente, que o comparecimento vai ser muito expressivo. Essa dúvida no que diz respeito a possíveis fraudes, entre outras coisas. Aliás, as dúvidas sempre surgem de parte a parte, o Trump fala mais acerca disso. Isso aflige o cidadão americano também, ou eles são absolutamente confiantes no processo como um todo, e agora com uma possibilidade maior de votação pelo correio? Como é que o cidadão americano lida com isso? Eu acho que o americano, de uma forma geral, aceita com muita naturalidade essa alternativa, essa opção do voto pela via postal. Na verdade, se você reparar bem, quem está levantando dúvidas em relação a esse tipo de voto é exatamente Donald Trump, porque ele sabe que o eleitor americano que estiver disposto a votar, nem que seja pelo correio, provavelmente está contra ele. Então eu não vejo nenhum problema e acho que o número de votos pelo correio vai ser maior do que nas eleições anteriores, e isso se deve fundamentalmente ao quadro da pandemia. Antônio José Barbosa, professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Professor, teremos inúmeras oportunidades, aliás, cada vez que os dias passam e o pleito se aproxima, teremos mais necessidade de conversar com o senhor e com outros especialistas sobre a eleição americana. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço e me sinto muito honrado em poder conversar com vocês. Um abraço.